Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso canal do YouTube e hoje eu queria falar com vocês a respeito de um tema que gera muita controvérsia e as pessoas ficam em dúvida a respeito desse conceito, que é a questão da casa 12. Então, eu gostaria de falar com vocês a respeito de... Eu vou dissertar a respeito de conceitos da casa 12 para que vocês consigam compreender, e eu vou inclusive dar um macete que vai facilitar bastante a compreensão da casa 12. A casa 12, a gente precisa entender assim, é uma casa psíquica, assim como todas as casas de água, as casas 4, 8 e 12. Então, as casas psíquicas, elas têm uma relação com os signos de água, então elas têm um caráter muito mais subjetivo do que objetivo. Então, as coisas não são objetivas como uma casa 2, as casas de terra, 2, 6 e 10, não é tão objetivo, são subjetivos. Mas isso não significa que a gente não possa entender e compreender o que significa uma casa 12. A gente tem que lembrar que a casa 12 é uma casa que tem uma analogia com o signo de peixes. As coisas não são objetivas, são fluidas, pode ser uma coisa e pode ser outra. E peixes, se a gente pensar no signo de peixes, peixes é um signo que ele tem a ver com o todo. Por exemplo, diferente do virgem que olha o detalhe, o peixes olha o todo, o universo, o sentimento de pertencimento, questões o sentimento de pertencer a uma ligação cósmica ou alguma coisa maior. A casa 12 tem a ver com isso, porque a casa 12 ela é aquilo que está além de mim. Ela está logo do lado da casa 1. A casa 1 sou o eu, aquilo que a minha vontade, a minha iniciativa, o que eu quero, como é que eu apareço, as minhas escolhas. A casa 12 é o contrário, é o que eu não controlo. Tudo que está fora do meu controle tem a ver com casa 12. Eu não tenho comando, eu não tenho gerência sobre fatos relativos à casa 12. E isso é muito parecido com a questão de peixes, porque ela envolve entrega. São coisas que estão fora do nosso controle, portanto a gente precisa aceitar, entregar. É uma casa que tem a ver com ausência do ego. Como ela está ao lado da casa 1, que é o ego, que é exatamente o eu, a casa 12 fala da ausência desse ego. Descreve também, isso também é bem interessante da casa 12, e é interessante um macete muito bom para entender a casa 12 é você comparar ela com a casa oposta. Serve para todas as casas, mas no caso da casa 12, talvez fique até mais claro. O que é a casa 6 e o que é a casa 12? Porque uma vai ser o avesso da outra. Então, quando a gente fala de casa 6, a gente está falando da minha vida ordinária, daquilo que como é que eu organizo a minha vida? Como é que eu faço com que a minha vida tenha horários, tenha rotinas, tenha um encadeamento lógico, que ela tem uma analogia com virgem, que tenha um encadeamento lógico, que as coisas funcionem, um dia a dia organizado. Isso tem a ver com casa 6. É o ordinário, é aquela vida ordinária que segue um ritmo, uma cadência, e todo dia ela faz tudo sempre igual, como na música do Chico Buarque. Existe uma rotina, uma organização, e por que existe essa rotina e essa organização? O dia a dia funciona. Quando a gente olha para a casa 12, que é o oposto da 6, a gente vai ver que é exatamente aquilo que está fora do ordinário, do organizado, do certinho, da cadência. É aquilo que é o extraordinário. O extraordinário é o que eu não controlo, é aquilo que não depende de mim, não depende da minha vontade, simplesmente acontece e eu tenho que aceitar. Quando a gente fala de aceitar as coisas, não significa que a casa 12
o que acontece na casa 12 não depende de você. Na realidade depende, porque a casa 12 também vai falar de todas as forças, vamos dizer, invisíveis que acontecem. A nossa vida tem um encadeamento, se a gente pensar, por exemplo, em sincronicidades, coisas que aparentemente não têm uma relação uma com a outra, mas elas acontecem. Por quê? Porque a gente toma atitudes que fazem com que as coisas se encaminhem e desemboquem em determinadas coisas que a gente não tem consciência, não tem controle. Mas, no fundo, o que acontece na casa 12 é responsabilidade da gente, sim, porque de alguma forma a gente fez coisas ou na casa 1, tomou atitudes de casa 1 e ela é um reflexo também da organização ou a falta de organização do nosso dia, que é a casa 6. E aí faz com que um monte de coisas surjam e a gente fala, como é que aconteceu isso? E a gente não consegue atuar de uma maneira muito objetiva sobre essas questões imponderáveis. A casa 12 fala sobre o imponderável, aquilo que eu tenho que aceitar. Mas no fundo, lá atrás, lá no fundo, de alguma forma, a gente é responsável por isso. E aí, tem uma característica muito importante, porque normalmente, se você olhar em almanaque, vai falar que a casa 12 é a casa dos inimigos ocultos. Para você entender inimigo oculto dentro da casa 12, em primeiro lugar, você precisa compreender que a casa 12 é a casa do inconsciente. Ela é aquilo que eu não tenho consciência. A casa 1 é meu consciente. Eu tenho certeza, eu vejo, é objetivo, eu escolho fazer. A casa 12, ela tá na parte de cima do mapa, ok? E a casa 12, olha só, tudo que está abaixo do mapa está abaixo da linha do horizonte. Tudo que está acima do mapa, a casa 1, da casa 7 até a casa 12, está acima do mapa. Ou seja, é uma casa que é pública, ela recebe a luz do sol. Ou seja, como é que pode acontecer? Inimigo oculto, aquilo que eu não controlo, etc., numa área de vida que é totalmente pública. O que tem a ver comigo, que é público, mas eu não tenho consciência? É muito simples. Todo mundo tem uma área da vida da gente, inclusive do corpo da gente, corpo é casa 1, tá? Que todo mundo vê, menos a gente. O que é? A nossa nuca, as nossas costas, são pedaços do nosso corpo que são públicos, todos veem, mas a gente não percebe. A casa 12 é o inconsciente, é o pedaço da gente que a gente não percebe. E, portanto, ele acontece. A nossa revelia, isso é uma casa 12. Se vocês tiverem isso em mente, vocês vão entender por que se fala que a casa 12 é a casa dos inimigos ocultos. Tem todo sentido. Lembra eu costumo falar para os meus alunos que quando é muito comum em escola, em crianças, você pendura um papelzinho nas costas de alguém escrito me chute, ou sou chato, ou qualquer coisa. E todo mundo vê, ri, mas você não sabe o que está escrito lá atrás, porque você não percebeu. Isso é uma casa 12. Aquilo que acontece e a gente não tem consciência é a casa 12. Isso não significa que a casa 12 só acontece coisa horrível. Não. É aquilo que não tem consciência. Pode acontecer coisas boas ou coisas ruins. Quando a gente fala que casa 12 tem a ver com inimigos ocultos, é por causa disso, porque ela é pública, todo mundo vê. E quando se fala pelas nossas costas, isso aí é um inimigo oculto. Estão falando, estão mancomunando com a gente, contra a gente, e a gente não está sabendo. Por isso, inimigos ocultos. Mas não é só isso. Pode falar bem também. Também é casa 12. Mas está fora do meu controle. E se está fora do meu controle, eu simplesmente aceito. A casa 12 também tem a ver com o imponderável. Quando eu falei de sincronicidades,
são fiozinhos que vão ligando e conectando pessoas, acontecimentos, etc., que acontecem completamente à nossa revelia. Podem ser positivos ou negativos, mas simplesmente eles vão acontecendo, né? É a casa do inconsciente e do desconhecido, o acaso, o que pede aceitação e entrega. É o imponderável, o desconhecido. Por isso é ruim para Mercúrio, por exemplo. Mercúrio está muito bem na casa 6, mas ele fica complicado na casa 12 porque o Mercúrio é o nosso lado racional, lógico. E o Mercúrio na casa 12 está tentando explicar exatamente o imponderável. Então ele fica mais difícil dele exercer o seu potencial, por exemplo. Então ele está em queda. Outro planeta aliás, ele está em exílio terrestre. Um planeta que também não fica muito adequado na casa 12 é Marte. Porque Marte é a nossa iniciativa, é a nossa agressividade, a forma como a gente se defende quando atacados ou quando invadem o nosso território, ou a forma como a gente ataca. Um Marte na casa 12, ele fica difícil de atuar porque é exatamente querer tomar a iniciativa em questões que estão fora do nosso controle, fora da nossa consciência. Fica mais difícil do Marte atuar, porque o Marte é muito instintivo. Então, age instintivamente numa área do imponderável. Também é um planeta complicado na casa 12. Em compensação, tem alguns planetas que são espetaculares na casa 12. Por exemplo, Netuno e Júpiter. O Netuno fala de transcendência, daquilo dessas conexões invisíveis que ligam ligam pessoas e acontecimentos e causam sincronicidades. Então Netuno ele está excelente na casa 12, ele está em domicílio terrestre, assim como não podemos esquecer de Júpiter, que é o regente clássico de peixes, e portanto ele também está em domicílio terrestre e pode atrair sorte, benefício, etc., na área onde você não controla. Então é excelente você ter um Júpiter na casa 12. Assim também como Vênus. Vênus também é o pequeno benéfico. Também é um planeta interessante para você ter na casa 12. Porque as coisas, você pode obter benefícios exatamente naquelas áreas que você não tem controle. Que mais? Casa 12 também vocês escutam falar em almanaque que está ligada a prisões, hospitais, internações e tudo na verdade, é tudo que acontece à nossa revelia. Ninguém é preso porque resolveu ser preso, só em filme. Ou é internado num hospital, etc. Se a gente comparar a casa 12 com a casa 6, a gente vai ver que a casa 6 é a casa do ordinário, aquilo que está funcionando regularmente. Quando você é hospitalizado, se uma pessoa é presa, ela sai do ordinário, que é a casa 6, e vai para o extraordinário, que é a casa 12. Então, por isso que tem a ver casa 12 com hospital, com prisão, com manicômio, com situações de loucura, porque é o que está fora do ordinário, é o avesso do ordinário, que é a casa 6, é o extraordinário. E é interessante que pessoas que têm, por exemplo, muitos planetas na casa 12, entre outras coisas, podem indicar profissionais que mexem com o extraordinário. Então podem ser, por exemplo, médicos, enfermeiras, etc. Vão trabalhar em hospitais, vão trabalhar com serviço voluntário, vão fazer autodoação, se preocupar com as pessoas excluídas, as pessoas que estão fora do ordinário, estão em situação extraordinária, estão precisando de assistência. Então, isso também é casa 12. Prisões, etc. E do ponto de vista de saúde tem uma coisa muito interessante, só para finalizar, que quando a gente olha para a saúde dentro do mapa, aliás, tem um curso bem interessante da Companhia dos Astros sobre saúde. Se vocês estiverem interessados, olhem lá no nosso site. Quando você olha a saúde, você olha basicamente, principalmente a casa 1,
a casa 6, a casa 8 e a casa 12. Eu não vou entrar no detalhe das demais casas, mas no caso da casa 12 vai falar de doenças assintomáticas, aquelas que não são conscientes, aquelas que vão deteriorando o nosso corpo, porque está do lado da casa 1, né? E você não apresenta nenhum sintoma, você só descobre se fizer exame. Na verdade, como é uma casa psíquica, essas doenças assintomáticas têm a ver com o nosso estado psíquico. É bem interessante, que é puramente casa 12, entre outras coisas. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Eu sou Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Até a próxima!